Quanto mais você diz, mais comum parece e menos controle você tem. Olá, eu sou Rodrigo Dantas e estou aqui mais uma vez para trazer um vídeo sobre 48 leis do poder. Um manual de persuasão que vai fazer com que você tenha habilidades para influenciar pessoas e obter sucesso na sua vida. Para quem não acompanha o canal, eu trago aqui conteúdo de desenvolvimento pessoal de uma maneira mais leve para que você possa não ter a sua rotina atrapalhada e entenda, baseado em livros, filmes, conhecimento, a importância de se desenvolver diariamente. Também quero falar aqui sobre finanças, motivação, temas no qual acredito que posso colaborar com você, porque hoje já treinei mais de 16 mil pessoas e tenho certeza que todas elas que entenderam a necessidade de se desenvolver diariamente conseguiram alcançar melhores resultados na sua vida. Mas sem enrolação, vamos falar hoje da quarta lei: diga sempre menos do que o necessário. Eu vou trazer aqui a história que eu mais me identifiquei para trazer essa lei para esse vídeo, que é a história de Coriolano. Coriolano, que foi um militar romano que durante os primeiros anos da República Romana tem uma história muito famosa. Teve proezas militares, até mesmo saiu em livros de Shakespeare falando sobre Coriolanos. Então, Coriolano ele ganhou ali uma grande admiração de Roma por suas vitórias militares, especialmente na captura da cidade de Corioli, de onde derivou ali o seu nome. Então ele fez em Corioli, dali saiu o seu nome, Coriolanos. E apesar de toda a sua popularidade entre a nobreza e a competência que era inegável dentre os militares, Coriolano expressava opiniões de maneira muito aberta, desdenhosa, criticando a política e a distribuição de grãos, sugerindo que o poder dos tributos da plebe deveria ser limitado. O que quer dizer aqui? Que Coriolanos era um cara influente, era um cara inteligente, era um bom militar, mas falava demais. Falava muito sobre a parte de tributo e insultava, na verdade, porque quando você começa a falar assim, principalmente os mais poderosos, falando sobre a plebe. O que a gente tem de aplicação dessa lei? Onde estava a falha de Coriolano? Estava na incapacidade de dissimular as suas verdadeiras intenções e opiniões. Então, lembra da terceira lei? Não, se você não lembra, depois assiste a terceira lei que diz: dissimule as suas intenções. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês? Que esta lei, do Coriolano aqui, a quarta lei, fale menos do que o necessário, ao invés dele medir as suas palavras e manter as suas críticas mais contundentes, ele ficou falando abertamente contra as políticas populares que beneficiavam a plebe, acreditando que porque ele tinha status e popularidade, isso protegeria de qualquer ameaça ou repercussão negativa. Qual foi a consequência, disso para Coriolano? As suas declarações fizeram com que os plebeus se irassem e começassem a ir atrás dos seus representantes políticos. E o Coriolano foi acusado de traição, apesar de que os serviços da sua cidade, apesar de todos os serviços que ele havia já prestado, ele foi acusado de traição e submetido a um julgamento. As pessoas ali, acabaram votando e exilando Coriolano de Roma. Em seu exílio, segundo algumas versões da história, ele acabou se aliando aos volscos, inimigo de Roma, liderando um ataque contra a própria cidade, embora tenha recuado da invasão após apelos da sua mãe e outras mulheres romanas influentes. Olha isso, o cara era extremamente reconhecido dentro de Roma. Por falar demais, acabou perdendo e sendo exilado de Roma, tentou virar um inimigo, do Império Romano, mas, devido à sua mãe e outras mulheres, acabou recuando dessa ideia de guerrear contra Roma. Agora, que lição que a gente tira em cima disso? Que a história de Coriolano vai destacar a importância de você manter algumas opiniões reservadas, principalmente
quando você, com essas opiniões, não vão ter nenhum resultado a não ser inflamar as pessoas a levantarem aquele movimento revolucionário, mas que na maioria das vezes vai gerar um embate contra você. Né? Então, tem uma frase de uma série do Vikings, né, no qual Ragnar Lothbrok fala com seu filho, quando seu filho diz que quer guerrear contra os ingleses, ele diz: às vezes, para você ter poder, você precisa se curvar a ele. Então, nesse momento, Ragnar estava dissimulando, desculpa, suas intenções e falando menos do que ele poderia, fazendo assim com que ele perdurasse dentro do seu reinado. Se Coriolano tivesse praticado a arte de falar menos e ocultar suas verdadeiras crenças contra a plebe, ele poderia ter evitado esse exílio e mantido a sua posição em Roma, a ponto de futuramente até mesmo ter conseguido alcançar o objetivo que desejava. Qual que é o questionamento que eu deixo aqui para vocês? Você já se encontrou falando mais do que deveria, como diz o Tite, fala muito, né? E uma conversa, e aí quando você falou, você sentiu que a quantidade de palavras que saiu da sua boca acabou te enfraquecendo perante as outras pessoas? E se isso já aconteceu, deixa aqui nos comentários. Ou caso você já tenha visto isso acontecer com alguém, deixa aqui nos comentários para que a gente possa entender que isso não aconteceu só no passado, acontece até nos dias de hoje. E o que eu vou deixar de conclusão aqui? Uma frase também de Sun Tzu, da Arte da Guerra, no qual também vou falar sobre esse livro, que é um livro muito bom, que diz: deixe o seu plano ser escuro e impenetrável como a noite, e quando se mover, caia como um raio. Essa abordagem pode ser aplicada não só na guerra, mas em qualquer negociação, discussão estratégica. Então, é assim que a gente encerra este vídeo falando sobre a quarta lei do poder. Lembrando que teremos mais 44, pois o livro tem 48 leis do poder. E você tem que se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para que você não perca nenhuma das 48 leis, fazendo com que em poucos minutos do seu dia você absorva um conhecimento que o livro que mudou a vida de muitas pessoas e também vai mudar a sua. Espero que esteja gostando do conteúdo. Não deixe aí de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Tamo junto e tchau, tchau.